Passar agora na página 113, já na segunda parte do livro, que é o Diretório Ascético. Seria uma parte bastante importante, seria legal ler tudo, mas não tem como, né? Então, vamos ao menos ver essa confidência de Santo Eulírio, que segundo os especialistas, é muito provável que ele está falando dele mesmo, e ele vai contar algo da sua vida. Sei eu de um monge que ao princípio de sua vida monástica teve de temer seriamente por sua castidade devido aos incentivos naturais, à violência do vício inveterado e às sugestões do astuto tentador. Então, enfrentou seriamente a si mesmo e, odiando encarnicidamente a sua própria carne, nada lhe agradava senão afligir o seu corpo. Por isso o macerava com jejuns, lhe negava até o estritamente necessário e reprimia desta maneira até os mais leves movimentos. Mas se debilitou em tal extremo que se viu obrigado a ser mais indulgente para consigo mesmo. E de novo a carne recuperou seu domínio para perturbar a paz que já acreditava ser definitivo. Se lançava na água gelada e aterido, na página 113, a palavra aterido. Eu muito menos. Salmodiava nela e orava durante alguns momentos. Ou seja, parece que ele salmodiava dentro da água gelada. Outras vezes, ao sentir o apetite do ilícito, se jogava nas ortigas, ou se esfregava com ortigas. Assim sufocava um incêndio, metendo outro na pele de seu corpo. Vendo que tampouco isto era suficiente, porque apesar de tudo, vamos falar que despertava vivamente o espírito de fornicação, recorreu ao único que restava por fazer. Prostrado aos pés de Jesus, suplicou, soluçou, suspirou, rogou e pediu que lhe tirasse a vida e o curasse. E sem cessar exclamava: não irei até que me abençoes. A frase de Jacó. Experimentou em seguida algum alívio, mas não conseguiu a paz. Porque se amorteceram um pouco os incentivos carnais, mas lhe invadiram os afetos ilícitos. Deus meu, que cruzes e que tormentos teve de suportar o infeliz, até que por fim se lhe infundiu o dom da castidade para superar todas as voluptuosidades que se podem sentir ou imaginar. E ainda então o tentador o abandonou somente por certo tempo. Inclusive agora, em sua velhice, com uma contínua enfermidade que lhe sobreveio, tampouco se sente muito seguro. Ninguém deve se assustar com relação às batalhas, com relação à castidade. Temos aqui o próprio Santo Eulírio dizendo que mesmo sendo um monge velho, doente,
ainda assim tinha que batalhar contra a castidade. Nosso Padre Francisco, ele diz, né? Até o fim é uma luta. Sim, sim. O nosso Padre Francisco aqui, que também era muito idoso, morreu com 95 anos, também falava a mesma coisa. Um testemunho impressionante para quem ainda é jovem. Resulta, por outra parte, repugnante a obscenidade dos que, envelhecidos no vício, nem ainda assim consentem em separar-se da companhia de pessoas suspeitas. Ainda lhes fica a desonestidade na vontade, e nem sequer com os anos se aquietam seus desejos, apesar de que a impotência lhes negue a sua satisfação. Deveriam analisar sua sinceridade, porque, dada a sua malícia, por ocultar um pecado, podem cometer dois. Ou seja, não só o pecado de pecar contra a castidade e depois o pecado de ocultar essa malícia. De fato, as ilusões noturnas surpreendem às vezes aos que já estão quase decrépitos, e com frequência este secreto vício ataca a ancianidade já consumada. O tema das ilusões noturnas, muito comum no monaquismo antigo também. Agora é um trecho que na verdade não tem nessa cópia que vocês têm, mas eu acho interessante ler, porque tem muito de cisterciense nele. É o parágrafo em que ele fala sobre a virtude da humildade, que é um dos pontos chaves da reforma cisterciense. Ela se confunde com a simplicidade. Esta virtude é o fundamento sólido e seguro de todas as demais. Tudo o que se levanta sem a base da humildade está destinado à ruína. A origem de todo pecado é a soberba, que derrubou do céu o anjo e lançou fora do paraíso o homem. Deste funesto tronco brotam muitos ramos, mas podem reduzir-se a dois, que são os mais importantes: a soberba carnal e a soberba espiritual. A carnal se orgulha pelo carnal e o espiritual pelo espiritual. Por sua vez, a carnal se subdivide em outras duas espécies, a jactância e a vaidade. Cai na vaidade a serva de Deus quando interiormente se gloria da nobreza do seu nascimento, quando se orgulha por ter preferido a pobreza às riquezas, imitando a Cristo, quando cai no afã de adornar o interior de sua cela com uma elegância rebuscada, ou de cobrir as paredes com quadros e obras de arte, ou de colocar no oratório muitas imagens e tapeçarias. Aquele costume era muito comum, colocar tapeçarias nas paredes, né? Não tanto no chão, mas nas paredes, com cenas do Evangelho, ou mesmo cenas de batalhas. Tudo isso deves evitá-lo por ser contrário ao espírito de tua profissão. Nós sabemos que os cistercienses proibiram estritamente as imagens nas igrejas. Foram até muito mais radicais do que a reforma litúrgica do século passado. Mesmo a cruz não podia ter a imagem do Cristo esculpido, mas no máximo pintado. E mesmo esse costume de ter hoje uma imagem de Nossa Senhora nas igrejas cistercienses, ainda no início, provavelmente não existia. É algo mais do século XIII, não tanto do século XII, porque também o canto das antífonas de Nossa Senhora,
o canto da Salve Regina, nas completas, já começa no meio do século XIII. Os cistercienses, no início, não cantavam essas antífonas porque elas não estão presentes na regra, e nem mesmo cantavam o ofício de Nossa Senhora, nem o ofício dos defuntos, porque a regra não fala nada a respeito deles, e assim, tudo isso que nós conhecemos como propriamente cisterciense, no sentido mais mariano, já não é algo das origens, mas algo de pelo menos um século depois da fundação de Cister. Sem negar, é claro, o aspecto mariano da fundação de Cister, que aparece por outros elementos, mas não tanto esses acréscimos que nós fazemos na liturgia para se lembrar de Nossa Senhora. Pois com que rosto podes gloriar-te de tuas riquezas ou de tua alcurnia? Por exemplo, a família dela está na Cunha, alta Cunha. Ah, sim. Uma classe alta, elite. Então, pois com que rosto podes gloriar-te de tuas riquezas ou de tua família, se pretendes ser esposa de quem, sendo rico, se fez pobre, ao escolher uma mãe pobre, uma família pobre, uma pobríssima morada e a abjeção do presépio? Tampouco deves envaidecer-se de ter preferido o Filho de Deus aos filhos dos homens, de ter desprezado esta carne repugnante pelo encanto da virgindade, de ter mudado o que terminará no esterco pelos tesouros e delícias eternas do céu. Se te glorias, gloria-te no Senhor, servindo-o com temor. Não gostaria que buscasses, por uma falsa devoção, essa glória das pinturas e imagens, das tapeçarias cheias de pássaros, animais e flores. Tudo isso somente é próprio de quem, por não ter nada de que gloriar-se em seu interior, busca fora algo em que comprazer-se. Uma frase muito cisterciense, muito da reforma cisterciense nessa pequena frase. Toda a glória da filha do rei está dentro de seu espírito, em seus vestidos de pérolas e brocados. Sim, tu és a princesa, pois és a esposa do filho do rei, e escutastes a voz do pai que te disse: escuta, filha, olha, inclina teu ouvido. Por isso, toda a tua glória deve ser interior. Faz que consista no testemunho de tua própria consciência. Nela deves destelhar a maravilhosa gama das cores, dando-se a muitos ornamentos na consciência. E assim, os que de seu luzem menos, brilham mais por seu contraste com relação aos outros. Ou seja, mesmo aquelas coisas que ela tem, ainda que não sejam perfeitas, mas comparadas aos pecadores, ainda brilharão nela, esses adornos da consciência. Nada tão esplêndido como a combinação da humildade com a castidade. Nada tão deslumbrante como o conjunto resultante entre a simplicidade e a prudência. Nada tão agradável como a aliança da misericórdia com a justiça. Nada tão útil como a mistura da moderação com a fortaleza. Coloca os olhos de tua alma nesta bela harmonia e com todo o teu empenho translada também a tua alma. Se lhe acrescentas o brocado de ouro, terás já tecida a túnica de muitas cores,
para que teu esposo te contemple com toda a sua complacência. É a túnica de José, a túnica que ele recebe do seu pai, Jacó. A barra inferior é o remate do vestido. E o arremate da lei é a caridade, a caridade de um coração limpo, de uma consciência reta e de uma fé sincera. Esta deve ser a tua glória, esta deve ser a tua satisfação, dentro, não fora, nas verdadeiras virtudes, não nas imagens e nos tecidos. E aqui ele inicia depois um paralelo muito interessante entre a vida cristã e a tessitura do linho, uma coisa que nós não vamos ler agora porque é até um pouco complexo e tem que ficar lendo as notas, tentando entender como se produzia linho na Idade Média, mas é uma coisa muito interessante. Fica convite para uma leitura posterior. E agora eu vou iniciar a ler justamente o ponto que é o principal desse livro, que é aquela resposta com relação à falta de caridade dos monges, e principalmente dos eremitas, porque eles não socorrem os pobres. Essa parte vocês têm na página 122, mas acho que está bastante borrado. Não vai dar para seguir muito bem. A partir do ponto 92, parágrafo 92. Porque este vestido de bodas, entretecido por todas as virtudes, deve ir arrematado com os galões de ouro da caridade. Efetivamente, a caridade abarca as demais virtudes e as reduz à unidade. Lhes comunica seu próprio fulgor e, unificando-as entre si, permite que, mediante as outras virtudes, possamos aderir ao único, de forma que todas juntas constituam uma só virtude. A caridade se desdobra no amor a Deus e no amor ao próximo. E aqui nós já sabemos o quanto tem de conteúdo teológico, herediano, digamos assim, nessa frase. O amor ao próximo implica duas coisas: a inculpabilidade, ou seja, não fazer dano a ninguém, e o serviço, fazer bem a todos os que se possa. Porque está escrito: não faças a outro o que não queres que façam para ti. Nisso consiste a inculpabilidade ou inocência. Mas o Senhor acrescenta no Evangelho: quanto quiseres que vos façam os homens, fazei-o vós a eles. São as duas formas diferentes da chamada regra de ouro do Evangelho, que aparece em um Evangelho com uma forma positiva, no outro com uma forma negativa. Num Evangelho vai falar para você fazer o bem que você queria receber, no outro para não fazer o mal que não queria receber, mas na verdade são dois aspectos da mesma coisa. E ele joga com essas duas variantes do texto evangélico para falar dessa inculpabilidade e do serviço. E este é o espírito com que se presta o serviço do bem. Vejamos agora como podes pôr tu em prática a caridade nestes dois aspectos. Em primeiro lugar, não deves fazer o mal a ninguém, nem desejá-lo. O primeiro te é muito simples, porque é materialmente impossível que prejudiques a alguém, a não ser com tua vida, já que ela vivia isolada, trancada. O segundo tampouco te será muito difícil,
se permaneces fiel à tua profissão, se amas o desprendimento que corresponde a teu estado. Pois a ninguém pode querer mal uma pessoa que não tem nenhuma ambição, que não tem apego a nada que possa ser tirado, e a qual nada se pode tirar, porque nada leva em seu coração. Aquela segurança da pobreza, né, que você perde o medo de perder alguma coisa porque você não tem nada. Em consequência, deves querer bem a todos e fazer o bem a quanto podes. Mas com toda razão me porás dizer: de que maneira, já que essa, você pode traduzir, é uma forma de escrever diferente do português. Mas com toda razão me poderás dizer: de que maneira, sino que me permite, esse sino... Motivo. Como traduzido para português. Uhum. Seria mais que, mas parece que não fica bem nessa frase. Ou já que, de que maneira, já que, ou eu não sei se é uma negação ou não. De que maneira, se não que me permite, fica um pouco estranho, possuir o mais insignificante para distribuí-lo aos pobres. Deixa eu ver como está no italiano, talvez esclareça bastante. Ajudá-los como, diz-me, se não me é lícito possuir nem mesmo um mínimo para dar àqueles que têm necessidade. No italiano está mais claro. Já que ele tinha falado que ela não podia ter nada, como agora ele diz que ela deve ajudar aqueles que precisam. Presta atenção, minha muito querida, em teu estado de vida. Eram duas as irmãs, Marta e Maria. Uma estava muito ocupada e a outra totalmente ociosa. Uma dava, a outra pedia. Marta se desfazia em atenções e Maria fomentava o amor. E não se agitava, não andava por todas as partes, não se inquietava por agasalhar aos comensais. Agasalhar? Não se preocupava com os afazeres da casa, nem escutava as chamadas dos pobres. Sentada aos pés de Jesus, recolhia suas palavras. Esta é, minha querida irmã, tua sorte. Morta ao mundo e escondida, deves fazer-te surda às suas vozes e emudecer tua língua. Não deves derramar-te ao exterior, mas recolher-te. Tu não és para esvaziar-te, mas para encher-te. Que Marta cumpra com sua missão. Ninguém lhe nega que a sua seja boa, mas mas aquela de Maria é elogiada, é encomendada por ser melhor. Porque quem é que protesta? Marta contra Maria. Da mesma forma, são os do mundo, aqueles que, ainda que parecendo
ser os mais afortunados, invejarão a tua vida, e não tu a sua, a deles. E aqui parece que ele começa a fazer uma crítica, inclusive aos clérigos. A gente vai ver que ele coloca algumas coisas que parece que criticam os clérigos, que acham que os eremitas, as reclusas também deviam fazer essa caridade. A eles corresponde distribuir as esmolas, porque são eles os que possuem os bens deste mundo, ou têm a missão de administrar os bens da igreja. Os bispos, os sacerdotes e os clérigos dispõem do que os fiéis entregam às igrejas, não para retê-lo nem possuí-lo, mas para distribuí-lo. Tudo o que recebem é dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos ministros do altar, para que vivam do altar. Mas as doações que se fazem aos mosteiros para usufruto dos servos de Cristo devem confiar-se à administração de pessoas determinadas, de tal maneira que, depois de atender às necessidades dos irmãos, não se acumule o que sobra nas arcas. Ao contrário, seja distribuído entre os hóspedes, os pobres e os peregrinos. Esta é a obrigação que compete aos que têm a missão de Marta, não aos que foram liberados como Maria, para entregar-se ao santo ócio da contemplação. Por isso, os claustrais, e aqui o Dom Luís chegou a falar dessa divisão entre claustrais, prelados e obedienciais, é uma divisão que o Santo Eulredo inventa, provavelmente ele distribui os monges no mosteiro em 3 classes diferentes. Os prelados são os superiores, os obedienciais são aqueles que têm uma função específica na comunidade, como celeireiro, por exemplo, hospedeiro, que tem um trabalho, digamos assim, mais fixo. E esses claustrais são os monges que não têm uma função fixa e estão mais livres para a contemplação. É por isso que ele vai falar aqui desses claustrais. Por isso, os claustrais não devem dedicar-se ao serviço dos pobres, nem dar acolhida aos hóspedes, posto que eles não devem preocupar-se do amanhã, nem encarregar-se do sustento diário. Eles são os que saboreiam os meles, que é o plural de mel, ainda que seja estranho, do Espírito. E os que são incapazes de valorar esta vocação, que se revolvam no esterco. Frase forte também com relação a esses que criticam a vida das reclusas e também a vida monástica. Porque são como animais cujos excrementos se cobre o preguiçoso. Citação do Eclesiástico. Quando veem a outros ocupados em assuntos materiais, os invejam, os criticam, murmuram e sentem o aguilhão dos zelos e da amargura pelo lodaçal em que se veem anegados, lançados, por exemplo. Mas se algum deles chega a ocupar uma responsabilidade da administração temporal, poderia dizer-se muito oportunamente aquela sentença: os que se criaram vestindo púrpura se abraçam aos estercos. Também aqui parece uma crítica aos monges, aos claustrais, que têm inveja daqueles que têm uma função na comunidade, que devem administrar os bens, ou então receber os hóspedes, aqueles que têm uma vocação ou uma função mais excelente na comunidade, que seria essa contemplação e a oração, e que tem inveja dos que, segundo Santo Eulredo, têm uma função inferior, que são justamente aqueles que têm um cargo, uma função na comunidade. Seria uma inveja sem razão, segundo ele. E se aos que moram nos mosteiros não se lhes permite que vivam sobrecarregados de ocupações,
apesar de que tem muitas coisas em comum com Marta, quanto menos a ti, que te despediste por completo do mundo, e por isso já não te é lícito, não só possuir as coisas do mundo, mas inclusive ver e escutar as coisas e vaidades do mesmo. Se ninguém te entrega nada, de onde vais tirar para fazer a caridade? Não obstante, se algo tens por teu trabalho, entrega-o aos pobres, mas não tu diretamente, mas por mediação de outros. E se teu sustento é proporcionado por outros, que direito tens de distribuir aquilo que é alheio, se é verdade que não estás autorizada a receber mais do que necessitas? Nestas condições, que utilidade pode dar a tua vida para o próximo? Nada tão valioso como tua boa vontade, diz um padre. Aqui, a segunda nota é São Gregório Magno. Dá-lo. Há algo tão útil como a oração, concede. E há algo tão humano como a compaixão, entrega. E assim abraças o mundo inteiro com o regaço de teu amor. É aqui que eu falo que é muito próximo de Santa Teresinha, né? Que também viveu enclausurada. Tem presente a todos os homens, que nele são bons, e alegra-te. Olhai aos maus e sente dor por eles. Recorda os afligidos e oprimidos e compadece-te. Que eles vão desfilando pelo teu espírito, ou que apareça no teu espírito a miséria dos pobres, os soluços dos órfãos, o vazio das viúvas, a tristeza dos atribulados, a indigência dos peregrinos, as ilusões das donzelas, os perigos dos navegantes, as tentações dos monges, as preocupações dos prelados, os esforços dos que estão em combate. A todos deves abrir o coração de teu amor. Por eles derramarás tuas lágrimas e por eles elevarás tua oração. Esta esmola é a mais agradável a Deus, a mais aceitável para Cristo, a mais conforme com teu estado de vida e a mais proveitosa para seus destinatários. Os compromissos que entranha esta maneira de fazer o bem não prejudicam tua vocação, ao contrário, a estimulam. Não minimizam teu amor ao próximo, o aumentam. Não alteram a paz de tua alma, a conservam. Que mais posso dizer-te quando os santos, para amar mais perfeitamente ao próximo, se esforçaram por não ter nem desejar nada neste mundo, ainda excluindo todo o apego desordenado? Já conheces estas palavras, que são de São Gregório. Olha, no entanto, quantos são os que sentem o contrário. Pois, para pôr em prática a lei da caridade, se afanam em possuir bens para reparti-los. Sendo assim que o bem-aventurado Gregório descreve a perfeição da caridade àqueles que se propõem não ter nem desejar nada, ainda que seja sem pôr nisso seu coração.
se dá tempo de ver ainda duas partes, uma delas é mais curta. Queria dar um exemplo dessas sementes de contemplação que ele propõe na terceira parte. E eu escolhi justamente o trecho em que ele fala da aparição de Jesus a Santa Maria Madalena, porque é a festa que nós vamos celebrar nesse sábado. Então, eu escolhi um trechinho dessas sementes de contemplação só para vocês terem uma ideia de como é. Mas seria legal ler desde o início até o fim, porque ele fala de todo o Evangelho, né? E essa seção da regra das reclusas é muito moderna, muito próxima da nossa forma de meditar, da nossa forma de ler o Evangelho hoje. Então é na página 140, parágrafo 147. Não sei se está legível, está assim. Não deixe sozinha a Madalena. E uma vez preparados os perfumes, vai com ela visitar o sepulcro do Senhor. Se tu pudesses ter a graça de ver com ela em espírito o que ela viu com seus próprios olhos. Um anjo sentado sobre a pedra já removida na entrada do sepulcro. Penetra no interior. Um anjo está à cabeça e outro aos pés, anunciando a glória da ressurreição. E depois o mesmo Jesus, olhando ternamente a afligida e chorosa Maria, a quem com delicada voz lhe diz: Maria. Haverá algo mais delicado, mais doce e feliz que esta voz? Maria. Ao escutar seu nome, saltam as lágrimas de seus olhos e de seu coração. E profundamente comovida, soluça e suspira no mais íntimo de seu ser. Que feliz és, Maria! Quais foram teus sentimentos quando, ao escutar sua voz, caíste de joelhos e, devolvendo a saudação, o chamaste Rabi? Te peço, por favor, que me digas qual foi teu afeto, teu desejo, teu ardor interno. Qual foi a devoção de teu coração quando gritaste Rabi? Porque dificilmente se pode pronunciar uma palavra quando correm as lágrimas. Se afoga a voz quando a emoção do afeto é muito forte, e o amor apaixonado faz calar a alma e insensibiliza o corpo. Mas, bom Jesus, por que recusas a esta amorosa mulher que toque teus sacratíssimos pés? Não me toques, lhe disse. Que frase tão dura e intolerável! Não me toques. Por que, Senhor, por que não devo tocar-te? Acaso não posso tocar e beijar esses pés, por mim perfurados com os cravos e cobertos de sangue? Acaso és mais severo, porque és mais glorioso? Pois não te deixarei, não me afastarei de ti, não afogarei as lágrimas, e se romperá meu peito pelos soluços e suspiros, se é que não consigo tocar-te. Mas ele lhe responde: não temas, não é que eu te nego, mas que o deixamos para depois. Tu agora vai e anuncia a meus irmãos que ressuscitei. Correu veloz pelo desejo de voltar em seguida, e o faz, mas acompanhada de outras mulheres. Jesus adiantou-se a elas com uma carinhosa saudação,
animando-as em seu abatimento e consolando-as em sua tristeza. Olhe, e agora lhes concede o que antes havia diferido, porque se aproximaram e beijaram seus pés. Que ele está misturando o Evangelho de São João com o Evangelho de São Mateus. Fica aqui, virgem, todo o tempo que puderes. Agora essa virgem é a irmã dele. Não interrompa o sono, esta tua alegria, nem aturbe nenhuma agitação externa. Mas já que nesta miserável vida nada há de estável ou eterno, nem o homem permanece nunca no mesmo estado, enquanto vivamos neste mundo, temos necessidade que nossa alimentação seja variada. Por isso, da recordação dos bens passados, devemos transladar-nos à experiência dos bens presentes, para que, através dos mesmos, cheguemos a convencer-nos do quanto devemos amar a Deus. E assim ele liga essa sessão da meditação sobre o Evangelho com uma outra meditação a respeito das graças que se recebe durante a vida. E aqui a gente vai ler a última parte, que é uma das mais interessantes, na verdade, para quem quer conhecer a vida de Santo Eulredo, porque é uma das confissões mais sinceras que ele faz em todos os seus escritos, lembrando justamente dessas graças que ele recebeu. É o parágrafo 155. Se naquele outro ponto, naquela outra confissão que nós lemos no início, se tinha dúvida, ainda que é muito provável que ele estivesse falando dele, porque ele inicia assim: eu sei de um monge que... Mas aqui ele fala que é ele mesmo, ele deixa bem claro. Então é um relato autobiográfico, digamos assim. Deus meu, onde fui? Para onde fugi? Para onde me escapei? Afastado de teu rosto como Caim, habitei na terra de Nod, errante e prófugo, para que qualquer um que me encontrasse me matasse. Que é o que pode fazer a miserável criatura abandonada por seu Criador? Aonde pode ir? Onde vai a esconder-se a ovelha perdida, abandonada pelo pastor? Ó minha irmã, uma besta feroz devorou a teu irmão. E considera, por outra parte, a graça especial que a ti concedeu ao conservar-te ilesa desta besta. Essa besta é a concupiscência, né, que ele levou a pecar contra a castidade. Tão desgraçado fui eu, então, quando perdi minha castidade, como tu fostes feliz ao proteger a divina graça de tua virgindade. Quantas vezes te viste tu tentada e acossada? Outras tantas ficou... quer dizer, que quantas vezes ela foi tentada, nas mesmas vezes ela viu a sua castidade salvaguardada. Entretanto, eu me deslizava em minhas torpezas, amontoando assim a madeira para o fogo, em que depois seria abrasado, e a lama cujo fedor me ia sufocar. Recorda, se não te repugna, aquelas minhas torpezas pelas quais te angustiavas e me repreendias. Ainda que tu fosses uma jovem e eu um rapaz, tu uma mulher e eu um homem. Mas a Escritura, que não engana, diz: ninguém pode corrigir a quem Deus despreza. Do Eclesiástico também.
quanto deves amá-lo tu por ter te levado para ele, enquanto que a mim me afastou. Éramos os dois da mesma condição, mas a mim me desprezou e a ti amou. Recorda, como te disse, minha corrupção. Uma espessa nuvem de desejos libidinosos subia desde o fundo da minha cenagosa, concupiscência carnal, com o ímpeto de minha puberdade. E não tinha ali ninguém que me tirasse e me salvasse. Porque as sugestões dos pecadores venciam quando no doce cálice do amor me brindavam o veneno da luxúria. Esta mistura de doçura afetuosa e de desejos impuros me precipitava, em minha louca juventude, pelo precipício dos vícios e me submergia em um abismo de torpezas. Se avançava sobre mim tua ira, Deus meu, e tua indignação, e eu o ignorava. Andava muito longe de ti, e tu o permitias. Me dissipava e me perdia, me banhava em minhas imundícies e calavas. Ah, minha irmã, olhe atentamente todas estas torpezas e abominações nas quais se deslizou minha liberdade. Tu terias caído seguramente nelas, se Cristo, em sua misericórdia, não te tivesse preservado. E não te recordo tudo isto, como se não me tivesse concedido bem algum. Pois sem voltar a repetir os que se nos concederam a ambos, ele falou anteriormente das graças que deu à família dos dois, já recordados antes, sua paciência admirável me aguentou. Aguentou? Aguentou. Sua paciência admirável tolerou até minhas iniquidades. E graças a ela, não me tragou a terra, nem me fulminou o céu, nem me levaram as águas. Como efetivamente podem as criaturas suportar tanta afronta contra o próprio Criador, se aquele que as criou não contém sua indignação? Porque Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Como me inundava então tua graça? Eu fugia e tu me perseguias. Tinha medo e me acariciavas. Estava quase sempre desesperado e me enviavas raios de esperança. A um ingrato enchias de benefícios. Com o encanto da doçura interior o atraíste e seduziste a um homem familiarizado com os prazeres imundos. Rompeste as ataduras dos maus hábitos, quando me era impossível desprender-me de sua força, e arrancando-me do mundo, me acolheste com toda a tua bondade. Interessante como ele passa, ele está falando com a irmã e o texto vira do nada uma oração. Parece que ele nem percebe, mas ele passa uma oração espontânea de ação de graças. E passo por alto outras muitas e grandes obras que sua misericórdia realizou em mim. Não seja que termine vertendo sobre mim algo da glória que a ele unicamente pertence. Pois os homens costumam opinar que a graça do doante e a felicidade daquele que a recebe
se associam de tal forma que não só louvam a quem unicamente o merece, ao doante, mas também ao receptor. E quem possui algo que não tenha recebido, e se recebeu gratuitamente, por que te orgulhastes, te levastes como... por que te orgulhastes por ter merecido, como se tivesse merecido? Mas me perguntas, em que fostes menos favorecido que eu? Te responderia, minha irmã, não és muito mais feliz aquela cuja nave, cheia de mercadorias e carregada de riquezas, volta sem nenhum percalço ao porto nas asas de uma suave brisa, que aquele outro cuja embarcação, depois do naufrágio em que o despojou de tudo, a duras penas escapou da morte? Pois sim, enquanto tu podes gozar das riquezas que a divina graça te conservou inteiras, eu, para reparar os fragmentos, recuperar o perdido e remendar os jirões, tive que impor-me um esgotador trabalho. No entanto, não creias que tens vantagem por isso, pois muitas vezes a glória da virgindade costuma misturar-se com outros vícios, e ao contrário, a conversão dos costumes depravados pode apagar todo um passado culpável, substituindo os vícios pelas virtudes. Essa última parte pode ser lida depois, que é interessante, a gente vai fazer a ligação disso com a vocação monástica, essa graça da conversão, esse último parágrafo, a vocação na vida contemplativa. A gente não tem mais tempo.